Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais, no site do Jornal Económico, na Bola TV e também em formato podcast. O futuro do desporto na Europa é o mote para mais um ciclo de debates da Sport Integrity Global Alliance. O evento vai decorrer no próximo dia 14 de abril em Lisboa e assinalar a evolução, a governação, a regulamentação e o panorama económico do desporto na Europa. Emanuel Macedo de Medeiros, presidente da SIGA, estará na segunda parte deste Jogo Económico para falar deste evento e dos desafios que se colocam ao desporto europeu. Mas para já avançamos para a rúbrica Hat-Trick. Como sempre, trazemos para cima da mesa 3 números que marcaram a semana e comigo, para os analisar, tenho comigo Luís Tavares Bravo e Jorge Faria de Sousa. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Olá. E avançamos para o primeiro número, que são os 20 milhões de euros, o valor que o Luís Soares, ponta de lança do Sporting, valorizou desde que chegou ao Campeonato Português. O ponta de lança colombiano do Sporting chegou ao Alvalade com um valor de mercado de 8 milhões de euros, mas ao dia de hoje, segundo o Transfer Market, está avaliado em 28 milhões de euros, ou seja, estes 20 milhões de valorização são mais do que qualquer futebolista do primeiro escalão do futebol português, numa época onde o ponta de lança colombiano já marcou 33 golos em 42 jogos oficiais, sendo o melhor marcador do Campeonato Português, atualmente com 24 golos. E Jorge Faria de Sousa, estamos a gravar num dia em que o Sporting recebe o Arsenal para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, no embate entre Luís Soares e Vítor Gyökeres. Foi uma aposta ganha esta escolha do avançado colombiano, depois do sueco, que teve o impacto que sabemos no Sporting e no Campeonato Português nos últimos 2 anos. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti, cumprimentar também o Luís, saudar a todos os que nos estão a acompanhar e dizer que Vítor Gyökeres foi um avançado que marcou e marcará para sempre a história do Sporting. Acho que o Sporting foi extremamente importante também na carreira do internacional sueco e, portanto, espero que hoje Vítor Gyökeres seja aplaudido e bem recebido em Alvalade por todos os sportinguistas, porque na realidade marca uma era no Sporting, marca um bicampeonato, a conquista também de uma Taça de Portugal e é uma figura marcante. Estamos a falar de um jogador que em 2 anos faz cerca muito próximo de 100 golos e, portanto, isto diz muito dessa importância que ele teve para o Sporting. Acho que mais uma vez há aqui um grande trabalho de scouting do Sporting, pela forma como conseguiu recrutar Luís Soares, que já tinha tido muita experiência no futebol espanhol, vem do Almeria, da segunda Liga Espanhola, já tinha tido também uma passagem pelo Marselha, onde até nem teve muito sucesso, e chega relativamente tarde ao Sporting, um jogador com 27 anos, mas a verdade é que é claramente uma das grandes figuras, eu diria, a parte for-old do Futebol Clube do Porto, são as 2 grandes figuras desta edição da Liga Portuguesa, até porque Trincão está a um outro patamar, e claramente uma grande contratação. Acho que além daquilo que dizem os números relativamente ao rendimento desportivo de Luís Soares, os 33 golos, as 5 assistências, marcou já para todas as competições, Taça de Portugal, Taça da Liga, só não marcou na Supertaça e de resto um dos poucos jogos que o Sporting esta época não marcou nenhum gol. Acho que sobretudo ajudou neste modelo de Luís Soares, de Rui Borges. Luís Soares veio dar um contributo enorme pela forma como, primeiro, se adaptou muito rapidamente. Segundo, acho que dá coisas diferentes. São jogadores, são avançados com um perfil diferente entre Luís Soares e Vítor Gyökeres. Luís Soares, eminentemente, um jogador mais forte a jogar de costas para a baliza, com um outro tipo de capacidade de ajudar o Sporting a explorar aquela zona interior, aquele espaço entre linhas, com Pote, com Trincão, com Génia a aparecer nesse espaço, ao mesmo quando jogava Kenda, e claramente acabou por se adaptar muito rapidamente, e acho que faz até com que o ataque posicional do Sporting, dado o seu perfil de ponta de lança, seja ainda mais forte, porque na época passada com o Vítor Gyökeres irmos muitas vezes o Sporting abaixava o bloco e ia buscar muita profundidade nas costas das linhas defensivas adversárias para explorar a velocidade e a força física de Gyökeres, e acho que com Luís Soares, nesse aspecto do ataque posicional, acho que a equipa fica mais forte e acho que foi um grande recrutamento e, portanto, acaba por ter esta valorização de 20 milhões.
e Luís Tavares Bravo. No passado já tivemos outros grandes avançados a passarem pelo futebol português, Jackson Martínez, Radamel Falcão, Rames Rodrigues, o Benfica este ano também com Richard Rios e o Sporting com Luís Soares. É um mercado claramente para onde as equipas portuguesas olham e onde as apostas na maioria dos casos têm sido ganhas. Antes de mais, agradecer o convite e saudar todos e todos os que me ouvem lá em casa, mas sim, uns sim e outros não é? Também para cada caso desses que citaste há de haver de certeza vários, e eu consigo me lembrar de alguns que não funcionaram. Mas o mercado sul-americano tem sido sempre interessante para Portugal, porque Portugal tem-se posicionado sempre de uma forma, de duas formas. Aliás, uma de incubadora de talentos novos, que vêm das academias, que são aqueles que são mais rentáveis, e a segunda forma é na adaptação ao mercado europeu, digamos, ao futebol europeu, de grandes talentos sul-americanos. Hoje em dia é mais caro capturar esses talentos com segurança, portanto, até porque é um mercado onde outros grandes clubes já começam a ir diretamente pescar. Mas neste caso concreto já foi um jogador que foi adaptado, embora na segunda divisão espanhola, onde também Darwin Núñez foi repescado, com um valor alto também, e portanto isto também tem muito a ver com a forma não só da performance desportiva que o Jorge falou, mas também da visibilidade que teve com a Liga dos Campeões e pelo facto de avançados ser uma espécie quase em vias de extinção. E, portanto, cada vez que há um jogador, mesmo na Liga Portuguesa, que é considerada de segunda linha, digamos assim, puxa muito pelo valor intrínseco. É um jogador mais velho, não é da idade de Jóqueres, nem de outros que só normalmente os clubes portugueses vão buscar, mas é, por exemplo, se calhar um avançado que o Sporting pode olhar para mais do que uma ou duas temporadas e rentabilizar e vender. Pode ser daqueles jogadores que fica para dar enquadramento e estrutura ao plantel. E avançamos para o segundo número deste hat-trick, que diz respeito aos 589 milhões de euros, e neste caso o Benfica foi o clube no mundo que mais lucrou com a venda de jogadores da formação nos últimos 10 anos, segundo o Observatório do Futebol, que publicou este estudo com as 100 academias de futebol mundiais que geraram mais dinheiro em transferências aos respectivos clubes na última época. O Benfica surge destacado no primeiro lugar desta lista, com os tais 589 milhões de euros. Entre as várias transferências milionárias que contribuíram para este valor, destacam-se naturalmente os 126 milhões de euros de João Félix para o Atlético de Madrid, mas também a ida de Rubem Dias para o Manchester City por 71 milhões de euros e ainda os 66 milhões de euros que Gonçalo Ramos e João Neves custaram ao PSG. E Luís Tavares Bravo, é aqui o Benfica a tirar partido em termos financeiros destes jogadores, mas desportivamente aqui, talvez com a exceção de João Félix e Rubem Dias, mas depois o impacto desportivo não se tem refletido muito, pelo menos nestes últimos 7 anos, daquilo que tem sido estes lucros feitos com a formação. Sim, isso é um risco, isso é um dos riscos, mas falando primeiro daquilo que é um modelo de negócio, é um modelo que está aprovado já há muitos anos. Eu acho que não começou com o Benfica, como terá começado até com o Futebol Clube do Porto, embora na altura a questão das academias não era tão proeminente. O Sporting também tem feito nos últimos anos um caminho neste sentido da incubação de talento, da gestão das academias jovens e depois de colocá-las no mercado. Eu lembro-me que falaste dos jogadores que são as vendas mais famosas, digamos, ou de maior ticket de venda, mas não nos vamos esquecer, por exemplo, de muitas outras que também foram polémicas, que é as vendas dos 15 milhões, 25 milhões, ou seja, o Benfica criou uma linha de montagem, uma indústria que passa por a formação interna, colocar uma época, às vezes nenhuma, ou duas na equipa principal e depois rentabilizar lá fora e depois rentabilizar consecutivamente com os direitos de formação e eventualmente mais tarde ir buscar alguns de volta ou não. Isto tem, obviamente,
tem dois grandes gatilhos para se poder amplificar o valor destes jogadores. Obviamente que ter um agente que se mexe bem, como o Benfica tem tido a oportunidade de ter, funciona. Se calhar alguns destes jogadores não tivessem o agente que têm, não seriam vendidos por esses valores, mas também tem que ter aqui a parte desportiva. Portanto, ou vence campeonatos ou vai à Champions. Aquilo que é que eu chamo um delicado exercício de equilíbrio, é conseguir-se fazer isto de forma consequente sem se perder rentabilidade desportiva. Portanto, nos últimos 3 anos, diria eu, mais saliente, o Benfica teve aqui de facto tem um perigo que tem a ver com o facto de não ter montra para mostrar estes jogadores. E este ano poderá agravar-se, porque uma coisa é continuar a ter-se a Champions para se mostrar os talentos, e isso vai servindo para alguma coisa. Outra coisa é não ter a Champions para mostrar alguns destes talentos. Sim, é um modelo, eu acho que é aquilo que aproxima os clubes portugueses dos outros clubes europeus e disfarça as enormes deficiências que temos enquanto economia e enquanto geradora de direitos televisivos, que os outros países têm e nós não temos, mas um dia a corda pode esticar demais. O Benfica, para já, tem aquela fornada dos sub-17 que foram todos campeões do mundo, que irá integrá-los e, portanto, o que irá fazer também com essa nova geração de talento e o que eles vão dar, pois nem todos dão, uns dão, outros não dão, vai ser também importante de acompanhar. Jorge, muito rapidamente, antes de avançarmos para o terceiro e último número, o Sporting tem tido também algumas vendas de jogadores da formação nos últimos tempos. Mateus Nunes, Nuno Mendes, agora mais recentemente Giovanni Kenda. Também tem tido tem tido proveitos, aliás, desportivos, mas como o Luís dizia, se calhar o mediatismo não tem sido tão grande e se calhar também não ajuda a valorizar mais os jogadores por valores que poderiam ser superiores àqueles que foram vendidos. Sim, dar aqui duas notas muito breves. Uma, relativamente ao Benfica e a este modelo de negócio, não sei se esse modelo de negócio vai ser prosseguido daqui para a frente, porque com um treinador com o perfil de José Mourinho, parece-me que Anísio Cabral, por exemplo, foi uma fezada naqueles 2 jogos. Não há uma aposta consequente, sem ser esta aposta género fezada, quer com Bandjaki, que fez 2 jogos a titular, saiu do 11, porque agora há Baidedic, o próprio José Neto. Anísio Cabral entrou em alguns jogos, mas não. E apesar de Pavlidis, nos últimos 700 minutos, ter apenas um golo, a verdade é que Anísio Cabral não tem sido verdadeiramente aposta e, portanto, não sabemos quem é que serão os próximos talentos que o Benfica poderá, do ponto de vista financeiro, rentabilizar, até porque vai ter a dificuldade que o Luís, ao que tudo indica, falta ainda muito tempo para fechar o campeonato, faltam 6 jornadas, mas não tendo Liga dos Campeões, é mais difícil valorizar esses ativos. Do lado do Sporting, acho que os títulos, o rendimento desportivo contribui muito para a valorização dos ativos e temos claramente 2 exemplos. O melhor lateral esquerdo do mundo, Nuno Mendes, e agora mais recentemente Giovanni Kenda, que foi transacionado para o Chelsea por uma verba a rondar aos 57 milhões de euros. E avançamos rapidamente para o terceiro e último número deste Tech Trick e falamos dos 27 milhões de euros, que é o atual valor de mercado de Bernardo Silva, ele que está de saída do Manchester City, e Jorge Faria de Sousa. A pergunta é óbvia: qual é que é o próximo passo na carreira do internacional português de 31 anos? Fala-se muito da Arábia, fala-se da Itália, fala-se também de Espanha. Bem, acho que o jogador com a qualidade do Bernardo e com o perfil que tem, acho que encaixa em várias equipas do futebol europeu. Iria lamentar muito que rumasse ao futebol saudita, como de resto outros jogadores, tendo saído das ligas do top 5 europeu, têm rumado muitos, como sabemos, para o futebol saudita. A verdade é que é um fim de ciclo. Veremos, e tenho mais curiosidade até em perceber se é um fim de ciclo para o próprio Pep Guardiola neste Manchester City, e ao que tudo indica, Bernardo Silva para já fecha a porta ao regresso ao Benfica e fala-se mais insistentemente do interesse até do Barcelona. E Luís Tavares Bravo, Bernardo Silva falou várias vezes desse possível regresso ao Benfica, mas aos 31 anos ainda não é o momento certo para voltar, como diz o Jorge. Eu julgo que os jogadores têm sempre carinho pelos clubes onde são formados, não é? Eu creio que o Bernardo Silva, isso leva-os a dizer às vezes coisas que se calhar depois não devem, porque na realidade estamos a falar de profissionais que têm uma carreira para gerir, que têm obviamente acordos também ligados com os agentes e com aquilo que é o seu plano de carreira,
E 31 anos pode parecer muito quando falamos há 20 anos atrás, mas, se calhar, mas hoje um jogador que esteja devidamente preparado pode fazer o fim de carreira e ganhar praticamente o mesmo que ganha na Europa, ganhando, por exemplo, na Arábia Saudita. Portanto, o João Cancelo também fez declarações semelhantes e acho que foi até bastante honesto nestas segundas declarações que fez, que foi, bom, voltarei para o Benfica, mas também não posso ir a ganhar qualquer que tem que ser quando eu puder ganhar pouco, porque agora ainda quero ganhar dinheiro. E eu penso que isso é verdade para os jogadores do Benfica, como todos os outros. Obviamente que as massas adeptas podem ficar chateadas e ficar aborrecidas por algum tempo, mas acabam por compreender que também para ter os jogadores virem fazer meio gás às vezes não é, acho que não é aquilo que o Benfica se calhar neste momento precisa de jogadores com garra e que querem ainda ir mais para cima, porque esse é o posicionamento do futebol português. Luís Tavares, Jorge Faria Sousa, vamos voltar para a terceira parte deste jogo económico, mas na segunda parte vamos falar do futuro do desporto na Europa. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico. O futuro do desporto na Europa é o mote para mais um ciclo de debates da Sport Integrity Global Alliance, onde vai analisar a evolução da governação, a regulamentação e o panorama económico do desporto a nível europeu. Para nos falar sobre estes e outros eventos e os desafios do desporto na Europa, temos connosco nesta edição do Jogo Económico Emanuel Macedo de Medeiros, presidente da SIGA. Emanuel, mais uma vez, bem-vindo ao Jogo Económico e se calhar começamos precisamente por aqui. Na próxima semana, segunda e terça-feira, Lisboa vai ser a capital da integridade, da regulamentação e governação no desporto. 2 dias com quatro eventos, todos eles distintos, um dos quais relativos à sua reeleição para este último mandato, e já lá iremos abordar esse tema, mas pergunto-lhe, fazendo assim um resumo muito breve destes 4 eventos, o que é que podemos esperar destes 2 dias de debates? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e pelo interesse que denotadamente manifestam sobre estas temáticas, que são, no fim e ao cabo, aquilo que interessa ao futuro do desporto, né? Desporto como uma modalidade desportiva popular, sem rival, mas também um fator de desenvolvimento económico, social e até de desenvolvimento humano. E é muito importante balizar as coisas nos seus devidos termos, porque, de facto, quando se fala do futuro do desporto na Europa, o primeiro fator é de reconhecer o extraordinário papel que o desporto tem na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida das organizações, no tecido social, no tecido económico. Ponto número 1. Ponto número 2, reconhecer as debilidades, as vulnerabilidades de todo o setor. Elas são conhecidas, têm sido muito, muito debatidas, mas agora, nesta fase, que é uma fase de transição, que é uma fase que implica trauma, implica dor, implica incerteza, implica também receios. É uma fase, nós vivemos num mundo extremamente perigoso. Esta é a década do perigo e, de facto, temos de estar preparados para tudo. Isto significa que o desporto tem também um papel importante a desempenhar. Papel a desempenhar enquanto motor económico, enquanto motor de desenvolvimento social, mas para que possa exercer esse seu papel, para que possa ser não apenas convocado, mas desempenhar essa função social que todos deles reclamam, é preciso que o desporto lidere dando o exemplo. Isto significa arrumar a casa, isso significa reformar-se a si próprio, isso significa reforçar a sua governação, reforçar a sua integridade, reforçar a sua transparência e prestar contas aos cidadãos, àqueles que investem a sua paixão, àqueles que investem os seus recursos financeiros, e estamos numa fase absolutamente decisiva. Uma fase decisiva que coincide também com o fim de um mandato e o início de outro. E esse novo mandato, esses próximos 4 anos, vão ser caracterizados por um forte impulso reformista. Vai haver uma forte atividade orientada para a mobilização dos consensos, não consensos a todo custo, mas com uma visão estratégica perfeitamente definida e com a participação inclusiva, democrática, esclarecida, de todas as partes interessadas. Nós não excluímos, nós agregamos, nós não impomos, nós convencemos. E julgo que essa é uma assunção de responsabilidade que ninguém pode ser isento, que ninguém pode ser preterido nem negligenciado. Hoje em dia,
e não é só a percepção dos factos, é a própria jurisprudência dos tribunais, como o Tribunal de Justiça das Comunidades, nos casos em que foi chamado a intervir recentemente, na sequência da Superliga Europeia, veio não apenas sentenciar que não há um monopólio no desporto, mas que há um sistema em que todos os agentes têm a sua legitimidade. Isto significa uma responsabilidade, não apenas um privilégio, mas uma grande responsabilidade. E, portanto, é preciso passar das palavras aos atos e é preciso passar das aspirações aos resultados. É isso que nós queremos. E toda a nossa ação, desde o início, desde o momento fundacional, foi virado para o impacto. Foi por isso que elaboramos o mais evoluído conjunto de estándares universais, porque da mesma maneira que nós temos estándares que regem os diversos setores e as diversas áreas de produção, desde o vidro, à tecnologia, aos aviões que nos transportam pelo ar, à casa onde nós residimos, tudo, aos tecidos que nos cobrem o corpo, tudo obedece a estándares. Porque é que o desporto, em pleno século XXI, haveria de permanecer como se estivesse ainda no século XIX. Esse anacronismo seria um paradoxo e seria impossível de compreender. Portanto, a SIGA, enquanto entidade independente, multi-stakeholder, com uma vocação reformista, com uma pegada global, irá continuar a trabalhar de forma afincada para que as oportunidades sejam traduzidas em resultados concretos. Fizemos um grande trabalho ao longo desses últimos 8 anos, mas agora estamos em frente à baliza e nós queremos marcar um golo pelo desporto, por aquilo que o desporto encerra de potencial humano, social, económico e também tecnológico. E nessa questão que tudo que falou, na questão social e económica, é preciso criar aqui, ou voltar a reeducar a sociedade para aquilo que é o desporto e o saber ganhar não é ganhar a qualquer custo. Porque parece que hoje em dia estamos outra vez a viver um pouco nesse sentido. Eu penso que nós estamos a atravessar uma fase de profunda convulsão. O ganhar a todo custo, o forte a subjugar o fraco, os que têm tudo e os que têm nada, esse fosso é um fosso que vê-se não apenas no desporto, vê-se não apenas na economia, vê-se também na chamada liderança global, seja lá o que isso significa hoje em dia. Não é? As certezas que nós tínhamos e as expectativas que nós tínhamos de ter um futuro promissor, estável, capaz de dar aos cidadãos, às empresas, às instituições, uma base que lhes permitisse alcandorar a outros patamares, essa base hoje está completamente esfrangalhada. Nós vivemos o dia a dia numa incerteza permanente. Hoje mesmo é um dia crucial, aparentemente, para o futuro do mundo. Não é? E, portanto, a única certeza é a incerteza. Mas é nesse estado de coisas que nós nos situamos. E é a isso que temos que dar resposta. E temos que nos cingir àquilo que temos competência e temos capacidade de transformar. A sua pergunta é extremamente inteligente e oportuna porque me permite colocar aqui o dedo na ferida. E o dedo da ferida é: não basta trabalharmos para ter o melhor enquadramento legislativo. Não basta trabalharmos para ter os clubes mais competitivos e mais promissores na sua relação com os adeptos. Não basta termos a tecnologia ao nosso dispor se a cultura onde todo este caldo vai beber a sua fonte, não for uma cultura de integridade. Nós não podemos agir como se tivéssemos um polícia a cada esquina. E, portanto, todos os stakeholders, federações internacionais, federações nacionais, ligas, clubes, sindicatos de jogadores, atletas, patrocinadores, operadores televisivos, mídia, todos fazem parte de um cluster e todos têm legitimidade. Todos têm legitimidade. Penso que é um conceito diferente, mas é um conceito inegável. E essa legitimidade traz responsabilidade. Nós temos que contribuir para que este setor, este cluster, mereça a credibilidade, o respeito e o apoio que reclama. Não com proclamações, mas com resultados concretos.
E é contra essa fragmentação, é contra esses silos que nós vimos, que nós trabalhamos. É para criar uma comunidade mobilizada, disponível e comprometida com a integridade e com tudo aquilo que a integridade proporciona. Pegando precisamente no exemplo que deu de todos esses operadores que estão integrados nesta comunidade e nesse cluster e transportando isso para a realidade portuguesa, sabemos que neste momento o futebol português enfrenta um processo de centralização dos direitos esportivos, mas é algo que vai acontecer. O país vai receber o Campeonato do Mundo daqui por 4 anos. Temos vindo, no entanto, a ver todo um desenrolar de polémicas entre presidentes de clubes de futebol que se calhar já não pensávamos ver, até por uma questão geracional, pensávamos que haveria aqui uma outra abordagem ao futebol português. Pergunto-lhe como é que Portugal, enquanto país de desporto, se pode potenciar como uma marca perante tudo aquilo que temos visto nos últimos tempos. Primeiro tem que dar sinais claros de visão de futuro, de sentido estratégico das oportunidades e de sentido de responsabilidade. Sentido de responsabilidade não é algo que se espera e reclama de quem lidera as federações ou as ligas, é de todos. Todos. E todos devem contribuir para valorizar e credibilizar o produto. Sem haver estabilidade, sem haver boa reputação, sem haver credibilidade, ninguém compra nada. Sem esses fatores não há confiança nem paixão que os adeptos se sintam legitimados a investir. Ninguém faz. Ninguém entra num estabelecimento comercial se os seus responsáveis estiverem à bulha. E o futebol português, já disse muitas vezes e repito, o futebol português e o seu futuro não se compadecem com jogos de navalhada verbal. A gestão séria e responsável e com sentido de futuro e de sucesso não se compadece com atitudes tribais nem com a gestão feita para agradar a bancada. Os adeptos são fundamentais, essenciais, mas é importante dizer as coisas como elas são. Porque não é novidade. Há décadas que vem dizendo isso. É preciso valorizar. Estamos hoje numa fase decisiva. A breve trecho entraremos na fase da comercialização centralizada dos direitos televisivos. É algo pelo qual me bati em 2005, em 2015, em 2025 e com 30 anos de atraso. Nós somos a última liga na Europa a enverdar pela comercialização centralizada dos direitos. Quando é certo e sabido que todas as outras ligas, a começar pela Premier League, cujo momento fundacional e sucesso comercial assentou nessa estratégia, devia servir de farol e de ponto de referência, não para copiarmos o que os outros fazem, mas porque, de facto, há créditos firmados e há resultados que são inescapáveis. Alemanha, Espanha aqui ao lado, veja-se, Espanha aqui ao lado também, foi uma medida imposta por lei, pelo governo, e a saúde do Miguel Cardenal, por ter tido essa coragem de impor a comercialização centralizada, e isso permitiu, de facto, que a Liga Espanhola se projetasse a níveis estratosféricos e seja hoje, a par da Premier League inglesa, outra grande referência mundial. Portanto, não é preciso inventar a roda, mas é preciso ter a coragem de agir. E é preciso outra coisa, sentido de urgência. Porque 2026 não é a mesma coisa que 2016. Hoje em dia, o império das transmissões televisivas lineares não tem a mesma pujança, nem tem o mesmo músculo financeiro que tinha antes. Hoje em dia a tecnologia evoluiu. Há formas mais baratas, mais eficientes, até de maior fidedignidade, de produzir transmissão televisiva, de produzir conteúdos. Portanto, esta medida é uma medida salutar, que se recebe com boas-vindas, mas peca por tardia. E isso implica uma assunção de responsabilidades relativamente a todos os que intervieram neste processo. Porque não era preciso fazer um desenho para se perceber quais eram os méritos que adviam de uma comercialização centralizada de direitos. Pegando precisamente nessa questão que falou das várias formas de transmitir conteúdo hoje em dia, sabemos que a pirataria existe, está aí. Pergunto-lhe o que é que a SIGA tem feito no sentido de combater todo este cibercrime? Bom, a SIGA e eu próprio temos estado na vanguarda deste combate há mais de 25 anos. Muito antes da SIGA ter existido, como sabe, eu fui o pai fundador e o CEO eleito, quer de todas as ligas europeias, quer das ligas mundiais. E esse era um combate prioritário para nós, decisivo.
E foi por isso que nos batemos. Para que governos e Comissão Europeia pudessem fazer uso da sua responsabilidade, das suas atribuições legislativas, para proteger esses direitos. A capacidade de explorar comercialmente as competições, designadamente por via dos direitos televisivos ou direitos audiovisuais ou de streaming, constitui a primeira fonte de financiamento do desporto. Ora, eu julgo que os senhores que se sentam nas cadeiras de pregos amarelos, no Governo, na Assembleia da República ou em Bruxelas, querem um setor autossuficiente, querem um setor viável, querem um setor capaz de gerar receitas para investir no seu próprio desenvolvimento e cumprir a função social que todos reclamam. Como é que isso é possível se a proteção jurídica é inexistente e é débil e é inadequada? Como é que podem exigir às ligas, às federações, aos clubes que tenham recursos para investir no seu desenvolvimento, com as externalidades que todos esperamos, se o legislador falha naquilo que é a sua mais elementar função, que é garantir o equilíbrio, que é garantir o respeito pelo direito? E hoje em dia o que se passa é que, a nível de transmissões televisivas e de outras formas de difusão de imagem e de eventos, há uma vulnerabilidade crescente. E não é por falta de apelo. Há 25 anos, em 2000, eu saí do Porto e fui a Bruxelas falar nisso, que era preciso proteger os direitos de propriedade intelectual de federações, ligas, clubes, comitês olímpicos. Há 26 anos. Como é que é possível? Ora, isto não é, como é que é dizer, se não é falta de liderança, eu não sei o que é. Mas governar é ter a coragem de decidir. E a decisão, neste caso, impõe legislação adequada, apetrechada. E é por isso que este momento que nós vamos ter agora na próxima semana, com o arranque do ciclo de debates sobre o futuro do desporto da Europa, vai pôr o dedo na ferida. Vai pôr o dedo na ferida. De forma elevada, de forma civilizada, mas com argumentos substanciais e com as evidências que reclamam a ação e menos política. E é por isso que estamos muito entusiasmados e até empolgados com a tração que esta iniciativa tem vindo a ter. É uma discussão que nós queremos fazer de portas abertas, sem filtros e de forma escancarada, à vista de todos. Quem quiser participar no debate é bem-vindo. E, no fim deste ano, iremos apresentar nossas soluções, quer à Comissão Europeia, quer ao Parlamento Europeu, quer aos governos, porque deles parte e tem que partir grande parte da solução para esses problemas. Sem dúvida. Emanuel Macedo Medeiros, certamente votos de melhor sucesso para estes debates e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença neste programa do Jornal Económico, do Jogo Económico. Certamente, como vimos aqui, não vão faltar oportunidades e temas para falarmos numa próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Já seguindo a terceira parte, avançamos para as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira e última parte do Jogo Económico, a altura onde o nosso painel aborda os números e figuras que marcaram a última semana. E, Luís Tavares Bravo, o teu número é o 1,17 mil milhões de euros, que diz respeito aos valores que os clubes gastam anualmente em comissões. Sim, declarações do Karl-Heinz Rummenigge, dando nota que os clubes precisam, que todo o futebol precisa de agir em torno de maior regulação e maior transparência relativamente ao papel dos intermediários no futebol. Há 5 anos atrás este valor era de 500 milhões, é assim que portanto, mais do que duplicou em cerca de 5 anos. E eu trago aqui, e para mim o destaque e a importância aqui a relevar é esta, é que o mundo do futebol, nós no mundo financeiro, dos mercados financeiros, há uma coisa que se chama o churning, que é proibido em certos sítios, que é rodar muito a carteira de ativos para poder fazer sobre comissões aos clientes. E, portanto, aqui também no futebol começamos a ver, se calhar, e diz muito respeito a um campeonato como é o português, porque nós, de facto, vendemos muitos jogadores. E, portanto, às vezes queixamos que os clubes não mantêm os talentos demasiado tempo,
ou que passam tempo a trazer caminhonetes e vender outros caminhonetes, portanto, e sobretudo quando temos uma estrutura onde os clubes ainda são muito detidos pelos próprios sócios. Portanto, isto levanta aqui uma série de preocupações e parecem bastante legítimas relativamente ao papel dos intermediários, que ganham cerca de 10% de comissões em cada transferência, e 10%, só para vocês perceberem, neste nível de montante é se calhar quase 3 ou 4 vezes mais do que ganha um banco de investimento, por exemplo, num negócio imobiliário, numa transação de fusões e aquisições. Portanto, o futebol é um grande negócio, traz muitas paixões, mas acho que deve ser levado também a um nível em que todos possam conviver e não perder a sua originalidade, que é o espetáculo de entretenimento. E Jorge, o teu número da semana é o 3 e diz respeito a 3 equipas da Liga Portuguesa que estão a lutar pelo acesso às provas europeias na próxima temporada. Sim, até porque eu acho que se olharmos para o futebol praticado, quer por Gil Vicente, quer por Famalicão, é difícil escolhermos a grande sensação do campeonato. Vimos o Famalicão fazer uma grande exibição frente ao Futebol Clube do Porto e a resgatar um ponto e empatar no final da partida. Já tínhamos visto o Gil Vicente roubar pontos ao Sporting, a fazer uma grande exibição na Luz, por exemplo, onde perde, mas merecia ter vencido aquele jogo. Isto é uma luta, de facto, como dizias, muito interessante. Com o Sporting Braga. Com o Sporting Braga, na luta por esse quinto lugar. Eu diria destacar o crescimento do projeto Famalicão, mas também o do Gil Vicente, que já o tenho vindo aqui a referir. Eu diria, em sentido contrário, não deixa de ser decepcionante. Não só a época do Vitória Sport Clube, mas a forma como tem vindo a ser gerido o clube, porque, mais uma vez, vimos ser despedido Luís Pinto, depois de ter conquistado a Taça da Liga. Vemos um presidente que assumiu até determinada altura da época, julgo que até no início da época, que se não ficasse em quinto lugar pedia admissão. E volta a despedir treinadores. Com esta direção, o Vitória já teve cerca de 8 ou 9 treinadores. Isto diz muito da falta de estabilidade do projeto Vitória Sport Clube. E avançamos rapidamente para a figura desta semana, que é a mesma dos dois. Temos que falar eventualmente desta falhanço, mais uma vez, da Itália pelo terceiro ano, neste caso pelo terceiro ano, não, pela terceira vez consecutiva a falhar o campeonato do mundo. Começo por ti, Jorge. Bem, eu recordo-me de uma squadra azurra com Totti, com Del Piero, com Baggio. É verdade que esta seleção italiana não tem nenhum desses talentos, não tem a liderança de Maldini, não tem... Eu acho que a única posição onde acaba por ter uma qualidade semelhante é na baliza, com Donnarumma comparado com Gigi Buffon. Mas verdadeiramente é um caso de má gestão muito estranho. Já vimos, já aconteceu a demissão de Gennaro Gattuso, que tinha sido o último selecionador nacional. O próprio Spalletti chegou a ser selecionador, esteve muito poucos meses na liderança da seleção. Já se demitiu também o presidente da Federação de Futebol Italiana. Acho que será um problema muito mais profundo. Acho que, se olharmos, é verdade que o Inter, julgo que nos últimos anos esteve em 2 finais da Liga dos Campeões e a Atalanta vence uma Liga Europa, mas se olharmos, o futebol italiano tem tido muito poucas equipas na fase de todas as decisões da Liga dos Campeões. Acho que esse rendimento das equipas italianas no panorama europeu também está correlacionado com uma menor qualidade e uma menor capacidade dos clubes, da Liga e da própria seleção. E por outro lado, e se olharmos para a composição dos plantéis do futebol italiano, percebemos que claramente, e falávamos na primeira parte da aposta na formação por parte de Sporting e Benfica, mais concretamente, claramente se percebe que na Série A há muito poucos jovens a aparecerem, tipicamente são emprestados, e portanto acho que tem que haver uma reformulação do projeto do futebol italiano. Luís Tavares Bravo, até porque já estamos por lá da hora, mas apenas em 30 segundos. Esta não é uma Itália que nos habituámos a ver e que outrora dominou o campeonato italiano como aquele que era o mais forte e para onde todos os jogadores queriam jogar. Não, é só para complementar aqui a ideia do Jorge, assim, acho que há outra coisa que também nós deixámos de ver. O campeonato italiano sempre foi um campeonato intimamente protecionista, portanto, os jogadores italianos jogavam em Itália.
E nós vimos poucas vezes, sobretudo na última década, vemos poucos talentos italianos internacionais a vingarem em equipas internacionais, mesmo nas equipas italianas. Se aparecem ocasionalmente noutros clubes. O Benfica ainda agora foi lá buscar um dos melhores jogadores da Roma e não desviou e é um dos melhores jogadores da geração deles. E eles próprios, em termos de carreira, não procuram, preferem jogar nas suas equipas italianas do que jogar no Real Madrid, no campeonato inglês. Portanto, há também aqui uma desaprendizagem que se faz e que depois não ajuda a nível de seleções. E para além de que, obviamente, taticamente, eu acho que eles continuam perdidos nos anos 80. E veremos quando é que voltam ao Campeonato do Mundo. Luís Tavares Bravo, Jorge Faria de Sousa, mais uma vez obrigado pela vossa presença neste Jogo Económico. Termina assim mais uma edição do Jogo Económico. Nós voltamos na próxima sexta-feira, sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Até para a semana.